Olá! Pronto! Bem-vindos à Tea Room! A Tea Room. Este episódio vai ser partido em várias partes. Esta é a segunda parte. A primeira já foi postada a semana passada. Vão ver, que é o início da conversa, Sim, convém. para vocês entenderem o contexto de tudo. Por isso, acho que a seguir vão ver o que é que nós falámos, quais foram as nossas opiniões, sobre que temas é que nós abordámos. Foi maioritariamente o feminismo, Sim, mas não falámos só. sobre muita coisa. Muita coisa durante isso, sobre sociedade e assim. Por isso, eu espero que vocês gostem. E aproveitem agora estes próximos não sei quantos minutos. Sim, É isso. Outro tema importante, inclusive a gente falou isto na escola por acaso, sim. nós falámos ontem com a DT sobre o aborto, por alguma razão o cowboy Ai, falou isso com a DT, é bem cringe. E nós começámos a falar sobre o aborto com a nossa professora lá na escola. Eu acho que é um tema importante porque tá, apesar de ter a ver também com o homem, porque o bebê não sai sozinho assim por milagre, acho que o aborto primeiro é um assunto muito delicado. É um assunto. E que eu acho que nem toda a gente tem que concordar nem discordar, mas acho que todos devíamos concordar que nós não temos nada a ver com isso. Sim. Porque é a vida de uma mulher. Sim, e eu entendo as pessoas dizerem e desculparem as pessoas que são contra o aborto, porque para mim uma pessoa que é contra o aborto é uma pessoa que não concorda, mas também impede as outras pessoas de concordarem. Porque, vamos imaginar, eu estou grávida e tu, se fosse no teu caso, tu não farias o aborto, mas tu dizes assim, faz o que tu quiseres. Sim, exato. Isso para mim é uma pessoa que não faria, mas dá a oportunidade de eu ter a minha própria opinião e de fazer o que eu quiser. E há muitas pessoas que tentam desculpar, tipo, mas e o homem? Porque ele também tem que concordar e assim. Mas quem vai passar 9 meses com uma criança e depois ter que amamentar e ter toda a pressão social de ser mãe e porque principalmente as mulheres cuidam das crianças e o homem não pode... Nem que a sociedade impede o homem de estar na vida da criança só porque é homem, que é muito triste, porque devia ser os dois pais, ou as duas mães, ou quem quer que seja, mas num casal heteronormativo, o pai estar afastado do filho porque a mãe é que cria da criança, isso é muito estúpido. Mas, dizer que o homem tem tanta opinião quanto a mulher, sim, mas a certo ponto a opinião da mulher é mais importante, porque ela vai experienciar, se calhar, uma das coisas que vai marcar a vida dela, que é um parto de uma criança não desejada. E não só, acaba por não ser o corpo do homem que sim, vai sofrer mudanças, por alterações, não é ele que vai se sentir mal, não é ele que vai ter que tomar isto e que vai ter que ir ao médico e que vai ter que fazer tudo e mais alguma coisa para, pronto, e deixar de fazer certas coisas que normalmente se fazem no dia-a-dia está grávida, exato. Não só também as preocupações que ela vai ter quanto à alimentação, hormonal, as consultas, tudo e mais alguma coisa, o parto em si, que é uma experiência bastante importante na vida, né? das pessoas que estão grávidas, e eu acho que cada um deve ter a opinião que quiser sobre isso, mas não impedir que as pessoas façam o que quiserem, porque eu sinto que a sociedade tem uma opinião que é tu não podes fazer isso uma criança, mas não é uma criança, é um feto. São um conjunto de células, porque até ao ponto de... Por isso é que existe uma certa quantidade de semanas que pode realizar um aborto, não é porque decidiram estas semanas aqui, não, é porque até certo ponto, se calhar, não sei muito bem, mas acho que não há formação de órgãos, acho que é isso, é só um conjunto de células, eu não tenho certeza, mas é por um motivo específico, e eu acho que as pessoas pensam mais na criança do que a mãe. Enquanto a mãe é que vai ter criado aquela criança. Eu por acaso no outro dia, por acaso foi no TikTok, acho que foi daí que eu tirei esta ideia de fazermos este vídeo. Apareceu-me um vídeo onde perguntavam a mulheres de várias religiões o que é que era priorizado na religião delas, e quanto a um aborto, ou quanto a mulher ter um bebê. E por exemplo, os judeus, que foi o que eu achei mais interessante, eles priorizam a mulher. Eles priorizam
a vida de uma pessoa que já está viva há bastante tempo, Sim. em vez de um feto que acaba por não estar vivo, está vivo mas não está Consciente. ou seja, exato, não está consciente, não tem sentimentos ainda, apenas tem, provavelmente já tem coração, acho que desde pequenino que já tem coração, sim. mas não, Não tem uma consciência. exato, não tem uma consciência, não está vivo, não, acaba por não ter uma vida, não tem pessoas de quem depender, não tem que pagar coisas, não tem, ou seja, não tem... Sim. Apenas existe. Exato, é isso, basicamente. E eu acho que o aborto e criar uma criança vem com muitas responsabilidades e, por exemplo, uma delas é o dinheiro e tudo, imagina que és mãe solteira, vamos supor, tudo é pago por uma só pessoa. Sim. E vamos imaginar que, sei lá, agora engravidavam, iam-se embora, o homem ia-se embora, deixavam-me sozinha. E eu ia ponderar se ia abortar ou não. E vinham-me dizer, tu não podes abortar, vais matar uma criança. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho casa, não consigo pagar as coisas, fora as consultas... Exato, fora as consultas médicas, fora medicamentos, fora comida, fora fraldas, fora tudo o que vai envolver. E preferem que tu tenhas um bebê e que não consigas cuidar dele, ou seja, priorizam e preferem que uma criança venha ao mundo sem ter condições para isso, Ter uma e vida que ela, estável. exato, e que ela vá, por exemplo, a uma instituição, do que a criança simplesmente não vir e não vir sofrer a vida toda, basicamente, por não ter comida, ou por não ter água, ou por não ter condições para ir ao médico, ou por não ter condições para dormir, ou por milhares de coisas, ou seja, preferem que ela viva e morra Sim. do que acabar ali quando nem sequer é uma criança ainda. É apenas um amontoado de células. Exato. Por amor de Deus, eu que não consigo perceber. E eu acho que as pessoas que são contra o aborto, que não dão o espaço às outras pessoas para fazerem o aborto, não pensam que, tipo, as pessoas que estão a fazer o aborto estão a matar uma criança Exato. e que aquilo não é uma cena, não é um acontecimento que vai marcar a vida delas. Com o aborto, elas estão a fazer aquele momento, tipo... Limpa, está tudo bem. Está tudo bem. Como se não fosse um momento, se calhar, de... Um dos piores momentos da vida de uma pessoa, se Sim, calhar. ou um momento traumatizante. Não pensam pós. Só pensam a criança, que não é uma criança. Aquilo não é uma criança. E que não tem consciência e que nem sequer, provavelmente não. Tu lembras-te de alguma coisa que contavas na barriga da tua mãe? Que eu não me lembro. Eu lembro o que é que eu fiz ontem. Quanto mais? O que é que tu Por fiz na amor de barriga da minha Deus, mãe? é só estúpido. É só E eu acho que era o que estavas a a dizer. ignorância. Eu entendo certas pessoas não concordarem. Tal como é com muitas outras situações, com, sei lá, uma pessoa homossexual não concordares. Eu entendo tu não concordares. Até aí eu ainda aceito. Agora, tu não podes forçar a tua opinião noutras pessoas. Sim. E tu dizeres que eu não concordo com o aborto e não devia, imagina, ser legalizado, Sim. estás a tirar uma oportunidade a alguém Sim. que se calhar precisa dessa ajuda e que precisa ter essa oportunidade. Sim. Porque mesmo que tu lhe digas que não, muito provavelmente essa pessoa vai arranjar maneiras de fazer. Sim, é E porque... provavelmente as não estão corretas. Claro. É porque as pessoas esquecem-se que não é por um aborto não ser permitido que vai parar de existir. Exato. Vai continuar a existir de forma ilegal, de forma a que as mulheres que queiram fazer um aborto, ou pessoas que queiram fazer um aborto, vão conseguir aquilo de forma ilegal em estabelecimentos sem segurança, sem condições. higiene, Exato. principalmente. As mulheres podem contrair muitas doenças por causa do aborto ilegal e é pôr em risco mais a vida das mulheres. Exato. Em vez de dar um sítio Seguro, com com condições. condições e que possa ser uma coisa que não seja tão traumática ou tão, pronto, decadente quanto é. Exato. E em vez das pessoas se preocuparem com melhorar o estilo de vida ou a qualidade do país em questão, para que se as pessoas engravidarem tiverem uma boa estabilidade e tiverem possibilidade de criar aquela criança, não, estão preocupadas com um montezinho de células que está na barriga de uma pessoa X, que tem uma vida X e as pessoas apenas metem-se na vida da pessoa. Exato. Eu acho que isto é tudo muito de opiniões e de tu queres forçar a tua opinião noutra pessoa, tu queres Sim. insistir que tem que ser assim, enquanto simplesmente nós não conhecemos a história da outra pessoa, nós não sabemos o que é que ela já passou, não podemos simplesmente forçar alguma coisa noutra pessoa. Sim. É como, por exemplo, os casamentos gays serem legais ou não serem legais, também acho que é um tópico interessante. Que
Eu entendo pessoas não concordarem e pronto, acharem que não é correto um homem estar com um homem, por exemplo, uma mulher estar com uma mulher. Mas existem pessoas sim que têm essa opinião, mas que concordam com que isso seja legalizado. Tal como concordam que o aborto deve ser legalizado. Sim. Porque não é uma questão de tu achares por bem que não pode ser. Acabou. Ou seja, eles têm noção que para eles não é o que eles querem ter Para na vida eles? deles, mas eles concordam que é a tua vida, tu fazes o que tu quiseres. Sim. E eu acho que isso sim é uma opinião válida e uma opinião de uma pessoa com uma cabeça a sério. Sim. Porque nós temos que entender que o nosso mundo mudou muito nos últimos 100 anos. Muito, muito, muito. E eu sei que existem muitas pessoas que são contra o aborto, que são homofóbicas, que são racistas, tudo, e essas cenas todas. Mas a partir do momento que a pessoa tem consciência que tem esses preconceitos, não vai à vida de outra pessoa e diz assim, tu não podes fazer isso. Ou seja, não força. Não força a opinião Não delas. é opressivo, não... Sim, não oprime. Ou seja, é sobre mim, não sobre sim, ti. isto é um problema meu, Exato. eu não me vou incluir na tua vida, tu podes fazer o que tu Exato. quiseres, mas eu não concordo. Mas está tudo bem. Exato. Porque eu fui criada assim. E eu não estou à espera que as pessoas com, sei lá, vou dar uma idade assim mais avançada, com 70 anos ou 80 anos, consigam entender a sociedade de hoje em dia, porque já viram muitas coisas e a sociedade era completamente diferente nos anos em que elas viveram e que mudou muito e muito rapidamente e às vezes pode ser muito complicado registar tudo o que está a acontecer e aceitar tudo, mas não impor as suas opiniões às opiniões das pessoas que estão a vivê-lo agora. Exato. Eu ia dizer uma coisa muito má. É que elas vão morrer logo. Mas pronto, porque todas as nossas ações têm consequências. E se nós privatizarmos coisas para melhorar as condições de vida de outras pessoas, só porque nós temos uma opinião diferente e acabamos por prejudicar a vida de outras pessoas, por causa de uma X opinião que nós não concordamos que o céu é azul, por exemplo, nós não podemos impor a nossa opinião de uma forma que vai oprimir ou desvalorizar a vida de outras pessoas, porque somos todos iguais. Exato. Que esse é o ponto. Eu lembrei-me de uma situação que foi daí que eu tirei esta opinião. Eu vi um vídeo no YouTube, desta vez não foi no TikTok, que é um programa muito famoso, acho que nos Estados Unidos, em que eles metem, por exemplo, uma X situação a acontecer num restaurante e depois para ver a reação das pessoas à volta. Sim. E eu vi um que era Também existiu um dois programa amigos. desses em Portugal. Sim, eu também acho que sim. Eram dois amigos, um deles estava a assumir-se ao outro, por exemplo, gay, eu acho que gosto de homens, etc, etc, e o outro reagia, é impossível, não sei o quê. Mentira, não era isto. Era que estava a assumir-se bi e o outro dizia-lhe, mas tu não podes, só podes gostar de homem, só podes gostar de mulher, não podes gostar de dois, ou de outros géneros, Sim. só podes gostar de um, não há cá... Está a ser confuso. Não, exato. E, por exemplo, havia um senhor militar que estava sentado lá e o menino, no caso, na situação bi, saiu para ir à casa de banho, chorar, fazer a atuação dele. E o senhor militar aproximou-se e sentou-se lá na cadeira e perguntou-lhe porque é que ele estava a dizer aquilo ao amigo, se realmente gostava dele e isso tudo. Sim. E o ator perguntou-lhe, mas o senhor acha isso correto? Isso é tudo mentira, ele não pode gostar de uma coisa, só pode gostar de uma coisa ou de outra, não há cá meio termo. E o senhor vira-se, eu não tenho que achar nada. Tanto que eu até não sou... Ou seja, eu fui criado de uma maneira diferente, eu fui criado segundo a Igreja Católica e eu não concordo com isso. Não sou... Não é a favor, mas não concordo com homem estar com homem ou mulher estar com mulher. Mas não é da minha conta e tu, sendo amigo dele, devias estar a apoiá-lo e a amá-lo da maneira que ele é, independentemente de se concordares ou não concordares. Sim. E, por exemplo, esse homem, no caso, não concordava, não é... Ou seja, acaba por ser homofóbico. Sim. Mas não, ou seja, ia acabar por, se fosse o filho dele, por exemplo, ia acabar por amar o filho exatamente da mesma maneira, apesar de não concordar porque foi criado daquela maneira. E eu acho que isso é que é uma opinião válida e que, ou seja, é sobre mim, não sobre ti. A homofobia que eu tenho é por causa daquilo que É interiorizada. Exato. Tem a ver com a estrutura Da maneira como eu cresci, daquilo que me foi ensinado, da religião que eu escolhi, ou que eu segui, ou que me foi, sei lá, ensinada também. E não tem nada a ver contigo. Tem a ver comigo. E eu tenho noção que sou assim. Sim. E está tudo bem. Ou seja, e é esse, acho que é esse a opinião correta para as pessoas que não concordam ou não são a favor de X de ou qualquer Y. situação. Sim. Eu acho que seja, não é- pessoas negras não deviam ter direito a este X trabalho.
se eu acho isso e eu tenho noção que eu sou uma pessoa de merda, que eu sou uma pessoa de merda, eu vou me retirar da situação, tentar crescer, porque, né, porque eu acho que o ponto alto de ser uma pessoa decente é meter-se na nossa vida e tentar que as nossas ações não mudem por completo a vida de uma pessoa para pior. Acho que esse é o ponto. E pôr-me no meu lugar e pensar o que é que as minhas ações podem afetar a vida de outras pessoas. Exato. Será que eu, por ter este pensamento e dizer certos comentários na rua com os meus amigos, ou no trabalho, ou por eu ter uma empresa e eu proibir certas pessoas de estarem na minha empresa por serem assim, vai influenciar a vida dessa pessoa? Vai piorar o estilo de vida dessa pessoa? Sim. Eu acho que é uma questão de consciência e de... põe-te um bocadinho no lugar das outras pessoas, não penses só em ti. Por exemplo, no caso das mulheres, lá está, que é basicamente o tema do nosso podcast, apesar de a gente falar de muita coisa. Sim. É uma coisa, é tu pensares assim, tu vestires, imagina-se, como homem, imagina sendo homem, é pôr-me na posição de uma mulher e pensar assim, Sim. eu vestir calções curtos, será que estou mesmo a provocar um homem? Ou é simplesmente porque eu gosto? Sim. Eu vestir um top mais decotado é porque estou a provocar um homem? Será porque eu gosto? Sim. Eu pôr maquilhagem ou não pôr é por causa das outras pessoas ou será que é por causa de mim? Ou seja, pôr-nos um bocado na posição das outras pessoas e em qualquer situação. Sim. E pensar se realmente estamos só a piorar uma coisa que já está mal ou se podemos fazer alguma coisa para melhorar. Agora, voltando ao feminismo, porque eu acho que também tem a ver com isto que eu ia dizer. O feminismo tem por base melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é basicamente isso. E eu acho que uma das principais ideias do feminismo é melhorar o mundo para que as mulheres possam existir cá e viver cá. Sim. Ou seja, por exemplo, eu penso muito sempre nisso porque acho que toda a gente já sofreu isso, pelo menos uma vez na vida, as mulheres no caso. De, por exemplo, estás na rua e ficares com medo porque X olhou para ti, ou porque é de noite, ou por milhares de razões, porque toda a gente sabe as histórias que existem, toda a gente sabe o que acontece e o que pode acontecer. Pode haver um assédio verbal, um assédio físico. Toda a gente sabe das histórias que não são histórias, são acontecimentos. Que existem de assédios verbais, assédios físicos, violações, qualquer tipo de raptos até de mulheres e acho que isso é uma coisa que muita gente tem medo de falar. Sinto que é um tabu na nossa sociedade, principalmente para homens, ouvirem que eles são assediadores, eles são violadores e acho que é um tema que devia ser falado. Não, eu vou só aqui acrescentar, não vamos esquecer que também há mulheres que fazem isso. Sim, óbvio. Não estamos aqui a descartar essa hipótese. E temos que também valorizar os homens que vêm à frente e dizem fui violado por uma mulher. E que já sofreram isso. E há homens que têm vergonha de dizer isso. Mas não deviam ter porque vergonha. As mulheres também têm que pagar por aquilo que fazem, não é só... podem ser menos casos, sim, registados. Exato. Mas... não é um tema que está bastante fora de palavra, porque muitas vezes os homens não querem falar porque dizem tipo, mas se eu disser que fui violado por uma mulher, eu sou menor, eu sou inferior. E isso, enquanto eu acho que nas mulheres já está, não é estipulado, mas já é normal a mulher ser inferior ao homem. Sim. Por isso é que eu acho que é mais comum acontecer com mulheres e as mulheres chegarem à frente e dizerem. Sim. E não haver tanto esse problema, esse preconceito. Sim. E não podemos também tirar a culpa das mulheres e dizer que não, elas não violam, elas não fazem nada. Não. Existe eu acho que não tem mesmo a ver com géneros. Sim. Tem a ver com as pessoas, mas infelizmente acontece que os homens fazem mais isso do que as mulheres. Sim. Porque eles têm mais liberdades. Exato, sim. Lá está. É esse e tem muitas desculpas para o fazer. Sim, tipo... ela estava bêbada, ela estava com um decote X... ela estava assim... Sim. Ela... Tem milhares de opções. Enquanto tu dizeres isso... Imagina que eu violava... que é um bocado aleatório, mas... Imagina que eu violava um homem. É assim um bocado...
que justificação é que eu ia dar que ia ser aceito pela sociedade, entendes? Nenhuma. É um bocadinho complicado. Sim, Portanto, lá está que não é tão comum. sim. Vai acontecer. E também tem a ver muito também com, se calhar, o porte físico. Sim, Tem uma exato, coisa também. bastante de uma mulher e de um homem, e nós não nos podemos esquecer que na nossa sociedade nós somos vistas como inferiores. E se chegar a um ponto de um homem dizer que foi violado por uma mulher, ele vai ser um alvo de gozo ou Sim. de tu deixaste que ela fizesse isso. Tu não foste Nem, violado. nem sempre. Ou seja, não sabemos o que é que aconteceu com uma pessoa para estar a Sim. assumir que deixaste. Sim, tu deixaste. Exato. Tu deixaste. E não é foi bem violação. assim. Não, Há infinitas opções. Pode ter sido drogado, pode até ser de Sim. porte inferior, nunca se sabe, Sim, há tanta também. coisa. Tantas Há opções. muitas opções. Mas pronto, voltando entre homem, dos homens para as mulheres. Eu sinto que é uma coisa que tem que ser falada porque é uma coisa real, é uma coisa que acontece. E nós temos que, se calhar, chegar ao pé das nossas filhas e pessoas que são vistas como mulheres na nossa sociedade e dizer, tipo, tem cuidado. Temos que avisar. Não é uma coisa que devemos esconder ou dizer, tu não deves usar essa roupa, ou tu não deves ter estas atitudes. O que eu ia dizer é que infelizmente não podemos, mas nem sempre funciona avisar os homens. Espera, vou só aqui acrescentar uma coisa, não estou a dizer que são todos os homens, mas é frase mega famosa. Sim, não são todos Não homens. são, mas é 99% das Sim. mulheres, portanto não... É aquela cena, tu estás num mar e tem um tubarão. Eu não vou entrar no mar, mas é só um tubarão. Exato. Mas ele pode-me comer, mas é só um. Exato. Não é o mar todo, está um tubarão ali. O tubarão não Está. pode ter contigo. Exato. Não tem nada a ver. E não é, ou seja, não são todos os homens, como é óbvio, Claro. mas é Mas são a homens. maior parte do planeta das mulheres que Sim. sofrem devido a homens. Sim. Ou seja, não são todos os homens, mas são 99% das mulheres. E infelizmente nós avisarmos, ou seja, não devíamos nós avisarmos, por exemplo, imaginar as nossas filhas ou nossas amigas ou nossas conhecidas, devia ser Educar os homens. educar os homens. E, por exemplo, nas escolas, que é uma das coisas que eu mais odeio, é que está estipulado em grande parte das escolas que as mulheres, raparigas, pronto, As as meninas não podem andar de saias curtas, não podem usar calções curtos, não podem usar coisas rasgadas, não podem usar tops, não podem usar decotes. Porquê? É porque eu quero ser assediada? É porque. Qual é o sentido? Tu estás a fazer isto para chamar a atenção e não sei o quê, não sei o quê. Não, nós devíamos educar os homens para que eles não assediassem as mulheres e não educar as mulheres para não serem assediadas pelos homens. É só estúpido. Não é por um homem estar sem camisola que eu vou mandar para cima dele. É que é uma... Porque acho ele que até está a foste tu que pedir. disseste isto uma das... Não sei se foste tu, ou foi acho que também foi no TikTok que eu vi. Que esse fator é inválido, não é válido. Tu dizeres que um decote é justificação para uma violação. Então porquê é que as mulheres que usam, por exemplo, os hijabs e as mulheres das Arábias, que andam todas tapadas dos pés à cabeça, continuam a ser violadas? Não é justificação. Não é uma justificação. A roupa Não é tem nada a ver. válido. Não é válido. Não é a forma que a pessoa se apresenta. Exato. É a índole da pessoa que assedia ou que viola. Não, o problema não é a mulher. Exato. Naquele ponto o problema não é a mulher. É o homem. E aquilo que está a fazer. Ou a mulher. Pois, Também, exato. sim, é a índole da pessoa que está a realizar o cometer. assédio ou a Exato. violação ou qualquer que seja. Não que tem está a nada a acontecer. ver com o outro. Ou seja, tanto que muitas das vezes as pessoas podem ficar a pensar, foi culpa minha, Sim. se calhar eu não devia ter vestido assim, Não eu não devia devia ter ter feito feito isto. Sim. Não é culpa da pessoa, a pessoa não tem nada a ver com isso, é culpa sim de outra pessoa que cometeu, que fez o que fez. A vítima não tem a Exato. culpa. Lá está. Não é por uma pessoa ter sido morta que a pessoa tem culpa tem de ter culpa. sido morta. Exato, és estúpida. Pronto, o quê? Cagado. Este é o fim da parte 2. Sim, este é o fim da parte 2. Este vídeo foi muito grande. Muito grande mesmo. Passámos 2 horas a falar. A falar. Acho que foi mais até, se calhar. Pois, talvez, não sei.
Por isso, se vocês gostaram, deixem like, compartilhem, subscrevam também. Sigam as nossas contas também. Temos redes TikTok, sociais de todo lado. Twitter, Instagram, YouTube, claro. E E é esperem pela próxima parte da próxima semana. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau!